o programa Meta Esporte Clube, aqui no estúdio Metapá, Hora do Capitão, vai estar espetacular. O Curitiba está chegando, falta um jogo ou já está? Isso tudo vai ser comentado. E também com duas presenças marcantes, jogadores que marcaram época no Curitiba, Cláudio Marques e Hermes da Rocha Freitas. Daqui um pouquinho, ok? Esporte Clube chegou a vez. Olha lá quem tá, categoria. Categoria. O Catega. Fala, Cláudio. Muito obrigado pelo convite, Capeta, e Zé e todos que estão nesta mesa. Para mim é uma honra, satisfação poder estar aqui. A gente acompanha o trabalho de vocês e comentário muitos, né, do trabalho que vocês vêm fazendo em prol do futebol paranaense, né? E nós estamos muito felizes, né? E nós que trabalhamos lá e vemos tudo o que está acontecendo. E muito feliz, né? Em tão pouco para chegar ao tão desejado proeza de voltar à primeira divisão, da onde o clube nunca poderia ter saído. Mas são contingências do futebol, né? Então a SAF fazendo um trabalho extraordinário, depois você vai perguntar sobre isso, a gente vai responder. Mas o que a gente vê lá, né, é muito legal, muito legal. Vocês podem crer que nós temos um grande profissional comandando o time do Curitiba hoje no profissional. O Cláudio não tem um nome, né, tão falado nacionalmente, mas a gente que acompanha o trabalho dele lá, para mim não foi surpresa, porque a gente acompanha todos os amigos que a gente ajuda a criar, que é o caso do Moser, do Brasil, do irmão dele. A gente fica muito feliz, né, por ser um jogador da cidade, que jogou no Curitiba, jogou no Paraná também, começou lá, né, que teve bolsa de estudo através de mim, né, o Alex e tantos outros, e ver o Curitiba jogando tão bem como está jogando, né, um time homogêneo, um time que sabe o que quer, um time muito bem arrumado. E falta muito pouco, né, para sacramentar e, se Deus quiser, até como campeão da segunda divisão. Eu quero dizer também, já vou falar com o Zé, o Eduardo e o Mion, que o Curitiba tem alguns ex-jogadores lá dentro. O Cláudio está lá há tempos, há muito tempo, voltou. O Cláudio fez tudo. Eu estou vendo meu filho aqui do lado, o Kleber Ferreira Hidalgo, que está aqui do lado também, veio para cumprimentar vocês. Também ele, 8 anos com você, viu tudo isso, esse nascedouro do trabalho e essa presença de trabalhar com jovens. Não é? E o futebol brasileiro está precisando disso. Mas vocês vão contar mais ainda, porque geração vai passando, e gostaria que vocês entendessem, soubessem o que representa o Cláudio Marques e o Hermes na história do Curitiba, que está perto para subir uma Série A. E esse Curitiba, que foi campeoníssimo, ganhou torneios internacionais, foi campeão do Brasil, está voltando e acho, como disse o Renato Barroso, Curitiba voltando não cai mais. Grande abraço. É você, José Domingos. Boa tarde, boa noite, bom dia, porque o nosso programa vai em vários horários, né? A nossa saudação, 24 horas, diz o Mion aqui ao lado. Bem, dia destes, eu falava aqui que o Curitiba seria o campeão. Fui enfático em dizer isso já em programas passados, e ele me chamou de visionário. Eles alegaram aqui que o Goiás estava perdendo o espaço. O Goiás, está aqui o homem que tem a matemática, o outro que tem a matemática. O Goiás ganhou esta última rodada e colocou fogo em Criciúma. Ganhou em Criciúma, do Criciúma, um dos candidatos. Ganhou o Goiás. O que aconteceu? O Goiás está novamente no páreo. E tenham muito cuidado com o Goiás, que o Goiás tem um bom time e tem um novo treinador, que é o Fábio Carilli, que é um cidadão que o Cláudio conheceu, Hermes conheceu, você, todos nós conhecemos ele no Paraná Clube. Foi campeão pelo Paraná Clube. Jogou no Curitiba. Foi campeão pelo Curitiba Futebol Clube. E ele é um técnico já na pegada, veio aqui em Criciúma e ganhou. O Goiás continua no páreo, é sério candidato.
Mas tem uma escala de trabalho Mas grande. tem uma escala de jogos dificílima. Muita gente está exaltando o Remo. Realmente o Remo deu uma embalada sensacional. Mas daqui a pouco o Mion tem o relato dos jogos do Remo. Uma parada mais indigesta do que a outra. E confrontos diretos com os que estão nas primeiras posições. Então, o que vai acontecer? Há times aí que vão se matar entre eles. Nesta chegada perder um ponto, tchau. Perder um ponto, corre o risco. É o caso do nosso clube Atlético Paranaense, que joga daqui a pouco. Eu acho que hoje o Atlético ganha e sobra, porque o adversário é o Amazonas, que está sacramentado como um Gangorra, a ser rebaixado. Chegou e está voltando. Vai ser rebaixado. Gangorra, sobe e desce. O Amazonas. Então hoje o Atlético ganha o jogo, mas o Atlético também tem jogos difíceis na sequência. Inclusive o Goiás. Inclusive o Goiás. Fora. Lá, o Atlético Paranaense, para chegar, tem que ganhar, ganhar e ganhar. Não pode fica tropeçar. difícil. Não pode vacilar. Um empate já deixa o Atlético numa situação difícil. Então, nós temos mesmo que bater palmas para o Coritiba, que é o primeiro colocado, mesmo perdendo o seu próximo jogo. Coritiba ainda continua líder da competição. Tem 3 pontos de diferença do segundo colocado. Então a situação do Coritiba realmente é muito positiva. Acho que o Coritiba está a um passo do acesso e a um passo também do título, porque ganhando a sua próxima partida praticamente chegará ao título. E não é só isso, né, Eduardo? Você que tem números, Coritiba tem o melhor saldo de tomar gol e fazer os gols. Teve problemas ofensivos, mas a defesa parece a defesa parece que foi um ponto alto nessa classificação através desse trabalho do Moza, né? O Coritiba não é o melhor. E não só isso, só para terminar, média de público é a maior deles todos. A torcida tá no estádio. Essa última aí foi contra o Atlético, foi exuberante. Também o Atlético levou quase 40 mil. Sexta-feira vai dar isso contra o CRB. Então, foi merecedor ao momento que está chegando. Teve declínio no começo, teve aquelas dúvidas. Agora vamos falar de coisa boa. Você, Eduardo. Capitão, alguns anos atrás, eu tenho feito cobertura do Atlético Paranaense já há alguns anos. E teve um tempo que o Atlético, nós trabalhamos junto na Rádio Cidade, e ainda no tempo do Farinhacão, né? Do estádio ainda com as arquibancadas, com as cabines de rádio na Iguaçu. E naquela época a gente dizia, o Atlético está com a sorte de campeão. E essa sorte de campeão do Atlético eu vejo a sorte de campeão do Coritiba, fazendo uma relação entre uma coisa e outra, porque mesmo não jogando bem, mas cuidando principalmente da defesa, porque embora num determinado momento da partida lá, o Volta Redonda, que aliás tem uma história aí de um amigo que fez uma homenagem para a esposa aí, e mesmo não jogando bem, o Volta Redonda não levou perigo, um chute só, que obrigou o time do Coritiba a ficar preocupado. Então não levou. Então é bem estruturado defensivamente. Por isso, o melhor saldo, porque é a melhor defesa do campeonato. Não é o melhor ataque. Inverso do Atlético. Inverso do Atlético, que tem o melhor ataque, mas não tem a melhor defesa. E isso não resolve. Porque o saldo de gols entre o melhor ataque e a defesa do Atlético é 3 gols apenas. O Atlético, já o Coritiba tem um saldo muito grande. Muito bem. Então, uma partida em casa agora, essa contra o Amazonas, não tem que ficar aquela que história. Nem o Hermes dizia, respeito o adversário, respeito é bom. Mas não ter gol. Não ter pena. Mion, você entrevistou o Cláudio Hermes. Era pequenininho o Mion, né? Vocês lembram dele ou não? Opa, era ele, o Foguetinho e o Josias Lagoa. Diga aí, Mion. Tá feliz de vê-los aqui? Opa, olá. Lembra lá de 30, 40 olá, anos atrás, torcida Meta Esporte Clube. Capitão, é até emocionante. Cadê o um likezinho? prazer
Cadê o like? Então você de casa, se inscreva e mete o dedo aí. Positivo, dá o like, o joinha para nós. Mas para mim é uma emoção muito grande, porque eu estava iniciando a carreira de repórter, quando tinha repórter, né, Hermes e Cláudio? Quando que o repórter cobria entrava, treinamento. sabia o tem furo de Tinha repórter. direito de entrevistar, hoje tira tá, treino. Hoje começa o treino, vai embora. eu Deixam Essa mais, distância que atrapalhou. eu Não vou fala tentar- com quem você quer. Eu vou contar passagens rapidamente, capitão, porque eu quero ouvi-los. Ídolos, craques de bola. O Cláudio Marques terminava o treinamento, um solão danado, ele e o Aladim ficavam batendo escanteio, os dois canhotos do lado esquerdo, para fazer gol olímpico, mas a bola atrás da linha de fundo, e faziam uma apostinha. E me ensinavam como bater na bola. Lembra disso, Cláudio? Lembro. Você e o Aladim, O duro lembra que ele disso? não Não aprendeu. tinham Não. pressa de ir embora. O Hermes, ele um dia chegou pra mim e disse assim: pô, Miau, ele me chamava de Miau. Pô, Miau, você deve ter uma cama aqui no Curitiba. Eu entro no clube, você tá aqui. Saio do clube, tá aqui. Chega de tarde, assisto você na televisão, daí chego de tarde pra treinar, você tá aqui. Vou embora, você tá aqui. Você deve ter uma cama aqui, você deve morar no clube. Mas esse era o verdadeiro repórter, né? Mas era assim, antigamente. Era Teve o repórter, via. né, Cláudio? E viu o tem clube, uma né? outra Vivia história o clube, marcante né? do Hermes. Eu acho que era o Piau. E o Piau deu uma canseira no Hermes no primeiro tempo. Ele fazia Primeiro o tempo esquerdo, e tal, joguei, e eu entrevistei, digo, São Paulo. Hermes e tal, ele disse, não, segundo tempo e tal, aí desliguei o microfone, passei para o narrador, e o Hermes falou assim, Miau, calma, ou ele baixa a bola, ou o tendãozinho dele vai cantar. Mas não deu outra, 10 minutos do segundo tempo, lançaram uma bola, Piau dominou, foi para a linha de fundo, ele deu aquela pisadinha, e o Piau já rolou e acabou o Piau. Foi armar bola lá no meio de campo. Hermes- E aí o Hermes Não, pegava o foi sem espaço querer. O Hermes, Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. o Hermes, o apelido dele era Ema. Porque campo tava perna molhado, né, comprida Hermes? e Estava voava. molhado, eu E escorreguei. o Cláudio tem um outro detalhe que é marcante, capitão. Existia sempre uma questão, um questionamento, né? Que quarto zagueiro canhoto não existe. Só podia ser quarto zagueiro. Não, porque o Cláudio tinha eu que acho. ser lateral, porque quarto zagueiro. E arrebentou com a bola, foi pro Corinthians. Tecnicamente, um monstro. Lembra disso, Cláudio? porque quarto zagueiro, o que eu me lembre assim, acho que só foi Que jogou na seleção? que jogou na seleção, acho que Nenhum não teve, deles, né? Orlando Peçanha, Canhoto, Orlando não. Peçanha. Não, canhoto não. Orlando Canhoto não teve, né? Era 10? Eu me lembro muito bem. É, disso. o Luizinho não era canhoto. Não, nenhum. Piazza não era, Tudo destro, né? Orlando não era, Orlando Todos Peçanha, Não existia Piazza quarto foi zagueiro. improvisado. Piazza Destro. improvisado. Quarto zagueiro. Joel Eu tenho- jogou improvisado também. É. Era E 10. citando isso, né? Em 74 eles podiam ter um quarto zagueiro canhoto. Só não fui porque naquela época lá era muito difícil, eu jogava no Curitiba, né? Claro. E praticamente o João Avelange veio aqui no casamento da filha do José Milani, Isso mesmo. né? E falou que eu estava convocado para 74 na Copa da Alemanha, né? Que eu até jogaria uma partida, porque naquela partida o Alfredo Mostarda que jogou com o Luiz Pereira. Aí eles levaram o Alfredo Mostarda e não me levaram. E o João Avelange, no casamento da filha do José Milani, que ele foi até padrinho, ele praticamente disse que eu estava convocado. Eles pediram minha medida de tamanho de pé, de terno, de não sei o que, eu estava praticamente... Até saiu na tribuna o injustiçado. Aquela campanha de 71 marcou muito os jogadores do Curitiba, não é? Foi E bastante. aí, e aí foi, Foi muito e boa. foi em 74 isso, né? Na Então, Copa da desde Alemanha. 71. 71 foi uma marca, né? E aí 73 do tricampeonato e campeão do Torneio do Povo, né? E eu estava praticamente convocado, né? E jogaria pelo menos uma partida, porque na disputa do terceiro lugar Lembrando com a que o Polônia... Cláudio jogou no Corinthians, não é, Cláudio? Teve no Corinthians, foi pro México. Joguei 19 anos profissional, né? Foi Muito muito. tempo no Curitiba, né? Porque eu fui e voltei depois. E eu jogaria uma partida, porque pelo terceiro lugar, nós perdemos da Polônia por 1-0, gol do Lato. Foi mesmo. Né? E o Alfredo Mostarda jogou, porque
O Marinho parece que não pôde jogar, porque foi o Marinho e o Luiz Pereira, dupla de zaga, né? Marinho Pérez. E aí eu acabei não Destro indo, mas também. esteve entre os Destro 40 também, da Copa todos do eram Mundo, destro. O né? que você lembra de Então- 71, Hermes? Bom, aquele jogo com São Paulo, Você fez que o 2 Negreiro gols deu no jogo, chapéu não em fez, todo Hermes? mundo, você fez Oi? o gol? Não teve um jogo que você fez 2 gols? Que você ficou até emocionado? Não, fiz. Você ficou Foi no emocionado no Campeonato segundo, Paranaense porque contra você não o era um lateral Grêmio artilheiro. Oeste. Aquele Guarapuava. grande time Isso. do Guarapuava. Zé, Fiz você 2 lembra gols bem? naquele Dois jogo. gols. Ele corria eu lembro aqui na até hoje. social, ele gritava, e xingava todo mundo. O time era... Esse jogo que você está falando, capitão, foi de 71, 72? Isso. Foi contra o São Paulo. Aí veio- 71. 71. Foi ali que o Curitiba começou. Então foi que nós metemos 4 no São Paulo. Você fez E eu- gol também, e- não fez? Fiz de falta. E o Gerson acabou com a carreira do Jurandir no São Paulo. Foi mesmo. Você lembra? Você lembra? Não, ele ficou. Eu tenho o filme, Zé, não sei se vocês viram, e o Negreiro dando chapéu. Jurandir, não sei o quê, e o Gerson aqui. E o Gerson aqui, só vendo, né? E aí o Negreiro saiu a bola dos pés dele, porque ele já estava fazendo chapelaria lá, e veio para ele de perna esquerda, fez o gol dentro da grande área, onde ele estava. Pá, fez o gol. E ali deu uma confusão danada. E o Gerson, Zé, você não sabe. O São Paulo, todo o time de São Paulo concentrava no Pacaembu. E nós fomos jogar uma partida com o Palmeiras, que nós jogamos sem o ataque titular, lembra? Que o juiz deu um pênalti, Que foi uma vergonha. pisou a bola e ele deu um pênalti Pra que não empatar. foi. Pra empatar. E estava 1-0 o gol do César. E aí, 40 e tantos minutos, teve um cruzamento lá e entrou toda a defesa. Então, o time do Curitiba foi lá, a Deus dará, né? E ele estava vendo o jogo, porque nós tínhamos um ganho do São Paulo. E ele ficava bravo, porque ele não ganhava aqui. O Gerson veio aqui com o Fluminense, não ganhava. E aí o Negreiro fez um gol de canela, aí ele gritava, isso me falaram. Esse time, ele apelou, esse time é burrinho, eu falei para você. Ele falava isso para os caras que estavam do lado dele. Mas, de fato, 71 foi um ano maravilhoso, foi uma construção que depois foi Exatamente. embora. Nós fizemos Lembra bem disso? Fizemos Muito. 4 no São Paulo e 3-0 no Corinthians. E o do Santos. O Verdão jogou aqui, viu? Jogou aqui em 70 e depois ele voltou para o Santos. E aí teve esse jogo de 71 que nós ganhamos do Santos aqui, o Santos com um baita time. E aí lembra... aí o Batia deu um pique. Nossa, Ele aquele daqui dia. depois falava assim, o que o Verdão e o Ramos Delgado queriam? Só se jogasse uma rede. O Batia foi no banho. Não, ele O corria Batia que fez o demais. gol. Foi. No Ele lançamento arrancou, do deu um chutaço lá. Leocádio. O Leocádio enfiou entre Isso os mesmo, dois. isso mesmo. e foi a E ele única fez o vez, gol. né? E o Foi a Cláudio única- marcando o Negrão lá. tem as fotos O Cláudio no Santos, ele era molecão como eles viveram a Vila Belmiro. E o pai dele foi o Ernesto Marques. Pá. E eu era office boy. Professor. Ele era office boy do Zé, Santos. Aí eu era office boy, ia levar carta no vestiário, talão de cheque, porque não tinha um carteiro que levava Tinha lá na nada vila, ali, né? né? Eu pegava o bonde ali na Vila Belmiro, ia até o centro da cidade, né? Lembro. A gente morava uma quadra um do outro, assim. Eu aguento ele até agora. Então, mas como eu estava falando, aí jogo contra o Pelé, e pai, aquela coisa toda, Ah, e entrei em vocês campo. eram conhecidos do É, Santos, pô. ó, Vocês eram eu moleques do Santos. eu ia no centro, nas caixas postais do Santos, para pegar as cartas e levar. Só vinha do Negrão, né? Vinha 50 pro Pelé, Uma pro Laércio. uma pro Laércio, uma pro Pepe, outra pro Gilmar, outra pro Carlos Alberto. Este Coutinho E, aí, gozador. e né? pegava talão de cheque também, trazia e tal. Eu entrava no vestiário, me desmanchava o cabelo, me dava pontapé no traseiro. Pô, isso aí 3 anos depois Você eu estava jogar aqui contra- dentro. Eu estava aqui dentro do campo marcando ele. Uma vitória. E foi a única vez que ele jogou aqui no estado do Paraná, porque ele já tinha acho que jogado em Londrina, Maringá, e sempre que esteve aqui fez gol, né? E foi o único jogo que ele não E ele fez tava gol. bravo aqui Nós no ganhamos de jogo. 1-0, gol do Tião Você lembra o que Abatiá. de coisa boa? Só coisa boa, campeão. Nós Quantos estamos falando do gol do quantos Tião Abatiá, como é que títulos? foi o gol? Abatiá? Foi É, do uma Abatiá. bola enfiada pelo Leocádio. E o Ele pegou Leocádio de fora foi- da área. entrou Entre assim o Ramos na... Delgado,
quando ele quis virar, ele já estava lá, o Ele Abatia. arrancava uma velocidade espantosa. E ele não perdia gol. Não, ele e não o perdia. goleiro Mas era a maior gol. jogada, É acho que do verdade Tião isso. Abatiá foi aquela contra o Atlético Mineiro. Nossa, ele driblou aqui, ali. Ele puxava e o É zagueiro comentar ia. até Mas hoje. não saiu O o gol. Leocádio dentro do gol. Não, ele não saiu o gol. O Leocádio Não dentro saiu. do gol. O Leocádio dentro do gol Ele errou. tava a na bola. O gol tá aqui, ó. É. O gol tá aqui. É. Né? A trave tá aqui. Se ele faz assim com a cabeça, porque o Abatia pôs todo mundo no chão. O goleiro 2 vezes, o zagueiro foi na linha de fundo e cruzou para trás. E ele tá aqui na direção da trave, assim. Ele pôs Se ele faz assim, sem goleiro, sem nada. Final ele de jogo, cabeceou Zé. reto, ela saiu Cabeceou pela linha de reto, fundo. ela assim. cabeça. E aí o público de pé. Seria um gol que estaria passando na televisão até Até hoje. hoje. Né, Zé? Sem Mas dúvida. o Hermes tem muita Vai coisa. lembrar a jogada do Madureira, né? Que foi quase a mesma Isso, coisa, isso. jogando pelo Atlético contra o Santos também, né? Exatamente. Ele driblou até o Cláudio, né? Foi. E aqui Foi na nós Vila temos- Capanema Essa esse jogada- jogo, né? É, na Vila Capanema. Essa Nós- jogada que você fala do Coritiba também, o Tião fez uma festa, Não, né? fez. E Contra o aqui- Atlético Mineiro. É, E Atlético aqui nós Mineiro. temos 2 exemplos, capitão, de jogadores que tinham amor à camisa até- que vestiam. nem Eu me fala. lembro de Foram você, outros, né? Hermes. Vê quantos Você títulos, estava. cara. Vê Capitão, quantos só um detalhe com o Hermes. Eu me lembro um fato marcante também. Tem os lados bons e os lados ruins. E ele vai me confirmar se eu estou correto, porque muito tempo, né, Hermes? Então, você no departamento médico estava com um probleminha no tornozelo, e eu perguntei o que você está, porque ele sempre foi bem-humorado, sempre brincalhão, sempre alto astral, e o Internacional estava te comprando. E você disse assim: pelo meu coração eu quero ficar, mas a proposta é boa e querem me vender. Por mim eu ficaria. O Hermes foi contratado Foi. para marcar Foi isso mesmo? O É. Éder. Foi contratado para marcar o Éder. Isso é verdade. É verdade? O Internacional, o Gilberto Tim, ele bateu onde eu morava, ali no Parque Pinheiros, e aí eu falei: pô, o que esse cara tá querendo aqui? Ele falou: Hermes, vamos embora que você tá indo agora para Porto Alegre. Eu falei: não, mas eu não posso. Aí eu fui lá, era o diretor do Internacional, que queria para mim marcar o Éder. Pra marcar E eu o já Éder. tinha marcado o Éder Porque ele no me- América Mineiro e no Atlético Mineiro. E no Atlético Mineiro, eu já tinha marcado. Então eu sabia como é que ele jogava. Ele tinha um chute muito forte. Porque, Mas- vamos falar, lembrar, o Inter estava sem ganhar títulos. E o Grêmio ganhava todos os títulos. Depois houve uma inversão, o Oberdan foi para lá para marcar o escurinho. Mas Isso, assim é. com o Tele, né? Para não tomar mais gol de cabeça. Pra não tomar gol Porque de na hora cabeça. que estava ruim o jogo, aí ele tirava um dos atacantes lá e colocava ele lá para escurinho. cabecear, o escurinho para cabecear. Mas o time do Internacional também, brilhante, Era né? muito Que bom. baita time tinha o Inter, hein? Era muito bom. Pô, E tirar eu fui lá e contra o Grêmio, porque você joga as primeiras partidas contra os times do interior. E não vale nada aquilo ali. O que vale é o Grenal. É o Grenal. É o Grenal, porque aí A quem está lá imprensa- no campo, A imprensa é pesada. a imprensa e o povo fica prestando atenção No Grenal. no Grenal. E eu era novo, era o meu primeiro Grenal. Foi no campo do Grêmio lá. E aí eles vieram falar comigo, os dirigentes lá, os jogadores. Eu falei: fica tranquilo, deixa pra mim. Quem era Não, o técnico mas- para você? Hã? Quem era o técnico? O técnico era o Cláudio Duarte. Cláudio Duarte. Que grande era da nome. tua posição. Grande Era lateral, nome. posição. Grande nome. O Cláudio era o Trabalhou capitão aqui do muito time. tempo. Isso. A É, tua olha o forma problema de do jogar, Colorado. Hermes, Hã? a tua forma de jogar, o Hermes acho que foi um dos primeiros Voava. jogadores que Voava. avançou, que fazia Era lateral e ala. né? O Lateral lateral e ala. ala. Naquela época já tinha o... Você tinha alguma inspiração em alguém, não? Não Era- tinha. Era difícil um lateral naquela época. devia ser ser apoiado, como muito ele. Eu ator, tinha né? muita condição física e eu via que precisava, porque o Leocádio, ele Era ele um não meia é que ponta tava direita, jogando de é um ponta. meia que Ele jogava saía na da ponta pro meio. Entende? Então, Leocádio com uma inteligência desse tamanho. Leocádio Tim dizia que é o jogador mais não, inteligente ele é que jogou com um ele. dos melhores Ele falava. jogadores do Ah, Curitiba. olha, Mas quantos e no lance do jogo lá do Internacional que você estava contando? Isso, aí eu entrei no campo lá e os repórteres vieram logo me entrevistar, logo, porque eu era Grenal? Novidade. a novidade.
E eu sempre, né, tive que mentir. Eu falei, não, o jogo é difícil, o Éder. Eu coloquei ele lá em cima, eu sabia que ele não ia pegar na bola. Por bem ou por mal, né? Só isso, Hermes. Por bem ou por mal, ele não ia pegar uma força. bola. Eu sabia que ele ia falar Ele aquilo. tem uma força física Falei. que você não sabe, né? Falei, e ainda disse pra ele, quando foi começar o jogo, a gente fica ali, né? Eu aqui, ele tava do outro lado. Aí eu disse pra ele, olha, o Internacional me comprou pra te marcar, mas se eu soubesse que era você, eu não ia ter vindo aqui. Larguei meu filho lá em Curitiba. Então, já que meu filho tá lá, você não vai pegar na bola hoje. E ele não, porque ele só tinha Aquela de para cruzar, esquerda. ele era É perigoso. aquela Não jogada. tinha velocidade. Cruzar, né? Então, Você não deixou. não, quando ele pegava, eu dizia, joga no fundo que eu vou pegar. E eu mexi com o emocional dele, sabe? E ele ficou bravo comigo, queria me dar porrada e tudo. Pavio curto. É. O Éder, pavio curto. E no final do jogo... E você era clássico, não chegava em ninguém. Não chegava ninguém. Não. Os caras caíram na Olha a minha defesa. frente. Você era o Carlos Alberto Torres. Não chegava em ninguém. Quando nós chegamos aqui, aí, Claudio, ponteiro apanhar aí, esse Claudio, quando homem. nós chegamos aqui, olha a zaga do Curitiba. Vê só, Hermes, Pessoa- Nico, Oberdan e o Nilo que ficava quietinho lá. Vê os três. Não chegava. Né? Eu tinha muita força física e eu confiava muito Quantos nisso. títulos aqui no Curitiba? Ah, vendo? 71, Já- 72, 74, 75, 76, 78. Só isso. Não, o time do Curitiba era excelente. E tinha uma defesa boa, o meio de campo e o ataque muito bom. Então quando a bola chegava neles lá, a bola não voltava rápido. Qual é o volante que joga? Todos os volantes jogam pro goleiro hoje, você já viu? Já vi. Que esquema é esse aí, Claudio? Hoje é o contrário. Hein? Hoje é o contrário. Hein? Era um futebol Não dá pra comparar com diferente. o Bem futebol diferente. hoje, Não, é o antigamente. que você está dizendo. Hoje, o Curitiba, a forma de jogar, deixa vir, né? Deixa vir. A gente não Cláudio deixava. tem não quantos deixava, Parece títulos, né? ping-pong, a bola 8. chega no ataque e já 8 volta. títulos. 8 estaduais, torneio do povo, viu, fita Zona Europa. Esse é um programa que vai para. O Cláudio é o jogador profissional com mais títulos no Curitiba, né? Da Isso, história do clube. Eu acho que é que mais jogou em posições diferentes. Viu, Cláudio? Jogou de ponta esquerda, meia Isso, esquerda, Cláudio, zagueiro, lateral, lateral quarto esquerdo. zagueiro. Esse Só programa. não jogou de goleiro, Cláudio. Esse Joguei de programa- lateral direito, Lateral inclusive, consegui direito. pisar com o pé direito. Esse programa vai Contra para. o Corinthians, porque o Aladim não podia jogar. Lembra? Que o time me chamou e falou assim: eu vou te colocar de lateral direito. Eu falei, mas não sei nem pisar com o pé direito. Ele falou: você não vai precisar fazer nada. Você vai ser um segundo lateral esquerdo para não deixar o Zé Maria descer. Ganhamos de 1 a Foi 0, mesmo. né? E eu quero voltar a falar sobre o que eu quero, só para explicar para vocês. Tem um jogo, tem um momento também com o Hélio Pires que gostava de jogar, né? Jogava. O Hélio era Ah, forte, muito queria bom. jogar. Jogava bem bola. O Tim Baita centroavante. chega para ele, Mião, Eduardo diz: olha, mexia lá os braços. Quando a bola estiver aqui, não vá, traga o quadro zagueiro. Aí entra o Sérgio Roberto, que jogava. Sérgio bem, o Roberto, Ponta direita, ponta ótimo. direita. Veloz Irmão pra do caramba. Muita velocidade. Se você não tocar na bola, você vai ser o melhor jogador da partida. O Hélio falava, mas como é que é? Eu não vou jogar, não vou pegar na bola e vou ser o melhor. Ele não entendia o esquema tático do Elba. O Elba era É, Mas o eu, Tim- eu quero dizer para vocês Tim que foi esse programa fantástico. vai para mais de 4 mil emissoras de rádio no Brasil, que eu estou legal. ligado a Que uma bom. rádio chamada Futebol. Ontem mesmo eu fiz o jogo Palmeiras e Cruzeiro, um jogo marcado, né? E esse programa gira todo o Brasil, porque Bacana. é uma rede fantástica de AM, FM, digitais, rádio web. Então, o nosso intento de chegar aqui, Cláudio, é falar do nosso futebol. Exatamente. Chegar aqui e fazer polêmica é fácil. Os 3 times de uma Série B. E nós chegamos aqui com essa, não é aventura, chegamos com essa convicção, tem que subir. Que o Corinthians, não quero saber de Corinthians, nós temos que subir. Nós tivemos 3 times na Série A. E pelo menos, não vai pensar que não estamos torcendo que o Atlético possa chegar. Se enrolou, na verdade, o Atlético se enroscou no meio do caminho. Claro que não vai se tirar hoje a virtude do Curitiba, e por isso que eu trago estrelas com vocês, do sentimento que esses torcedores de todo lugar do Brasil saibam que tem jogadores do passado que adoram esse clube, como a própria torcida,
que sabe das dificuldades e lota um estádio num time de Série B. Dói, machuca, e é por isso que nós estamos fazendo essa verbalização geral aqui. Eu falou agora... Eu com sair de volta, né, porque eu joguei em outros lugares, né, e trabalhei em outros lugares, se juntar tudo, né, desde que eu cheguei aqui final de 68, né, e em 69 já era campeão, né, com gol do Lucas lá na Kennedy, né, contra o Água Verde, contra o último jogo era na Baixada contra o Atlético, o Curitiba já campeão. E eu joguei de lateral esquerdo. E o foi o Pardal primeiro de lateral direito no Atlético. O Foi o primeiro dele, título que eu ganhei. Poxa, que legal. Em 69. Mas o Hidalgo agora há pouco falou em 3 clubes na Série B. O Hidalgo se refere aos nossos 2, Curitiba e Atlético, e Operário de Ponta Grossa. Operário de Ponta Grossa, hoje, Hidalgo, essa hora acho que já está jogando, né? Já. Já está jogando. O Operário está jogando onde? Em Chapecó. Chapecoense. Imagine o Operário fazendo uma graça contra a Chapecoense. Vai ajudar quem? Curitiba. Ajudar o Curitiba e eu dar uma chance para o Atlético Paranaense, que joga mais tarde, já sabendo daí do resultado, né? Exatamente. Ô Cláudio, me fala do Mozart. O Mozart é fácil eu falar do Mozart, né? Porque ele e o irmão dele eu conheço desde pequenos, assim, né? Porque o tempo que eu fiquei na imprensa lá, né? Com você que me deu a primeira oportunidade para trabalhar, depois eu trabalhei em outras emissoras, né? E trabalhei no Mesa Redonda lá, Mesa né? Redonda. No Mesa Redonda, trabalhei muito tempo, trabalhei com Lombardi também. E no tempo que eu estava na imprensa, no Mesa Redonda, lá com o Fernando Gomes, eu agradeço também a oportunidade que ele me deu de trabalhar lá. Agora está com seus problemas particulares, ele que se resolve. Eu trabalhava lá e com eles e fiquei um tempo grande na imprensa, junto com o Hidalgo, com o Zé, tudo. E aí eu fui diretor de um colégio, e que já até parou esse colégio, não é nem mais propaganda para eles, que era o curso de Colégio Camões, né, que era na Muricy com a Rua 15 e tinha lá no André de Barros. Isso. E eu tive a felicidade naquela época de montar, de trabalhar lá como preparador, montava os times para disputar as competições escolares, porque o Anselmo me deu essa possibilidade, e aí eu tive a possibilidade de dar bolsa de estudo para muita gente. E por incrível que pareça, o Brasil até jogou um pouco comigo lá, mas eles jogavam no Paraná. E eu dei bolsa de estudo para o pessoal que jogava no Paraná. Irmão do Mozart. Eu não sabia. E para ele, para o Alex e para tanta gente, né? Eu ajudei muito. Você deu tênis, o Alex não tinha condição de comprar um tênis. Esses dias... tem que falar, isso é verdade. Cláudio, era aniversário de um amigo do Cláudio, meu amigo, que eu conheço desde menino, né? Filho de um grande amigo. Aniversário do Dida esses dias. Ah, é? Daí eu lembrei, eu digo, o Dida, quem descobriu o Dida? Tá aqui. O Dida que... Lateral esquerdo. A oportunidade dada ao Dida foi pelo Cláudio. O Ernesto Marques pegou o Dida, o volante. O seu Ernesto deu a eram 3, né? Foi o pai dele que deu a oportunidade Ernesto pro Dida, né? Eu me lembro o Dida começando a jogar com o seu Ernesto. Mas deu para esse aqui, deu pro Clodoaldo, pro Negreiros. Clodoaldo dormia Edu. Meu treinador, Edu. Pra muita gente. O Clodoaldo dormia na casa dele. Ele trabalhou no Curitiba e depois trabalhou conosco lá Velho no Ernesto. Colorado. Ele revelou muitos jogadores. O Dida, Marildo, tudo cria do seu Ernesto. Não, ele era depois incrível. para o Curitiba, né? Você olhava Polaco, lateral direito. o pai do Cláudio. Ari Marques. Capitão, Fala. o Romauro tá com os lances de Curitiba e Volta Redonda. Nós já vamos colocar aí, porque Isso, o tiro já- vamos chegar, porque vamos aproveitar. Claro que vamos aproveitar. Claro, eu estou aí sabendo. Até eu queria perguntar para o Cláudio, ele que trabalha hoje no clube, muita gente diz que muitos guris não gostam de jogar bola. Eles querem ser profissionais por causa da questão financeira. Você sente isso, Cláudio, que mudou a mentalidade da nova geração? Mano, eu vou falar pelo Curitiba. Aham. Eu vou falar pelo Curitiba porque eu não conheço os outros clubes. Claro. E não trabalhei nos Estou outros falando clubes de forma nessa geral, função. evidente, né? Isso parte muito dos pais. Né? Parte muito É o que eu dos penso pais. também. Só que os pais não têm infiltração nenhuma lá no clube.
A única coisa que eles têm é a oportunidade de assistir os jogos lá. E tem que ter autorização para ir assistir jogo lá. E o que tem lá no clube, e o que o clube dá para eles, é toda a condição de trabalho. Você já está falando do aspecto da SAF, Da que SAF. organizou o clube. Com certeza. Siga que é importante para todos ouvirem. Com certeza. Porque tem SAF aí Com que não deu certeza. certo, né, Cláudio? Muitas delas. Mas hoje tem um campo que reformou inteiro, tem um campo sintético que dá para jogar a semana inteira, de manhã, de tarde, de noite, tem 2 campos do profissional, a estrutura espetacular. E a pesada gosta de jogar bola E mesmo. não é só isso, tem hoje o Curitiba Ou tem um joga marketing. o necessário para treinar só. Não, fica... Porque no teu tempo você ficava tem depois favor. de treinamento brincando com a bola? Lá não tem favor, a gente não quer ninguém E tem para filho nem para e neto. tem um marketing forte. Tem um marketing Nós forte queremos hoje. o atleta para jogar no profissional. E a gente não é de favor para fazer favor para ninguém. Claro que vem muitos deles através de empresário, que só vê cifras na frente e não vê a possibilidade do menino, né? Já coloca o minhoca na cabeça dos meninos. Exatamente isso que eu queria. Aí, só que o Curitiba nos oportunizou de nos levar de volta para lá, eu, o Ademir e o Jetson, e toda a estrutura que tem lá. Para quê? Para que a gente desse caminho para esses atletas. Porque para o pai, para a mãe, para o tio, para o cachorro, para o papagaio, é craque que vai jogar no profissional. Mas existe uma viagem, uma avenida muito grande para se chegar lá, né? E muitos deles já começam a pisar torto, pisar na ponta do pé, e nós fazemos esse trabalho do extracampo, né? Parabéns. Há muito tempo. Parabéns, isso é muito Rafinha é a importante. cria dele. Ontem eu estava assistindo Miranda, o Cláudio também. Miranda, Miranda, zagueiro. Você né? quer saber Rafinha. que um lateral melhor que o Rafinha? Aquele lateral que você James. viu no jogo. O O James. Cláudio pegou o o clube, James, me lembro. pegou o time na saída de um técnico, lá em Porto Alegre, contra o Inter. Ele simplesmente refazer aquele jogo da arbitragem. Qual é o nome do rapaz? O Clever sempre falou dele, o James. O O James. James jogava muito. Muito bom jogador. E não- E aí foi parou ele que pelo subiu. caminho. Parou pelo caminho. Tá? Cláudio, Fala. eu vejo assim, por exemplo, hoje o futebol paranaense, na base, encontra alguma dificuldade em termos nacionais. Você não vê, isso é geral, Atlético Curitiba, mesmo até o Paraná que está fora, mas a gente não vê, o Operário também tem tido problema, a gente não encontra as equipes paranaenses brigando com as equipes paulista, carioca, mineira. Bom, eu Tem posso dizer- alguma... Eu posso dizer por uma que eu fui, né? E que nós perdemos a semifinal para o Corinthians. O Corinthians de Júlio César, o reserva do goleiro do Bragantino. Aquele que jogou muito Betão. Betão, Jô, Abuda, Rosinei. Só isso. Perdemos para eles nos pênaltis na semifinal. Mas muitos jogadores subiram. Só Cláudio. que a maioria dos clubes lá já põe os meninos estourando lá para cima. E nessa competição que nós ficamos no caminho, o artilheiro da competição foi o nosso centroavante, o Laércio, com 9 gols, para quem não sabe. Colorado. Né? E perdemos no semifinal para o Corinthians, com a torcida do Corinthians invadindo Osasco, e perdemos nos pênaltis 7-6. Eu quero fazer uma Foi a pergunta. melhor campanha que o Curitiba fez Quero até fazer agora. uma pergunta antes. Eu lembro que você disse para mim, dá uma olhadinha no Keirson. Eu não conhecia o moleque. Você tinha estava. trabalhado. Cláudio, tem Onde que de- você estava com a delegação do Curitiba? Isso aí. Que você era diretor? É. Você veja Naquela o Keirson. cidadezinha lá do interior lá. Cornélio Procópio. Cornélio Eu tô Procópio, lá. aí eles perguntaram assim: Cláudio, tem um centroavante lá, porque os centroavantes que nós tínhamos Foi na mesmo. época lá. Eu falei assim: tem um lá. E o Kerry tinha recém-chegado. Ligaram aqui, Foi entre os 4 melhores, né? botou ele dentro de um ônibus e chegou lá. Ele chegou num dia de manhã, Isso mesmo. tomou café com o Hidalgo, comigo e tal, e de tarde teve um trabalho de finalização. Isso, ele falou assim, veja Veja esse a moleque. capacidade dele, tamanho dele, o que ele faz, cabeça. Ele tinha Finalização. fantástico. Não só ele.
E também fizeram o lançamento. Fomos jogar em Apucarana. Do Loirinho, como é o nome dele, o que jogou depois, o que jogou de zagueiro central no Fluminense, depois foi embora. Henrique. Ele chegou lá pro técnico e falou: Henrique, Rafinha. tem que jogar. Eles todos, a gente sabe porque o Kleber trabalhou contigo, ele sempre falava disso. Né? Nisso, viu? Não, ele é o pai, não é? O Cláudio tirou Esses muito dias, do pai. Luizão, uma conversa de boteco, lá no Maneco à noite, nós lá debatíamos futebol, e daí surgiu essa situação de revelação de jogadores. Digo, olha, um dos maiores reveladores de jogadores nossos é amigo da turma aqui, é o Cláudio Marques. O Cláudio tem uma relação, o Cláudio, Ari Marques, estes revelaram jogadores, estes eu digo que revelaram. Outro, que já não está mais conosco, também revelou muitos jogadores, o Dionísio. O Dionísio também. Mas o campeão aqui é o Cláudio, viu? O Cláudio é campeão, sabe por quê? Porque jogadores que passaram pelo Cláudio se tornaram ídolos em grandes clubes brasileiros e chegaram inclusive às seleções. Lucas, falaram em Rafinha. Agora uma pergunta, nós temos aqui dois dos maiores laterais da história do futebol não paranaense brasileiro. Por que o Brasil não revela mais laterais? Eu gostaria da opinião do Hermes e do Cláudio Marques. Por que temos essa defasagem há muito tempo de laterais? Seria o 3-5-2? Às vezes o esquema atrapalha. E hoje a maioria dessa juventude que está aí, eles não querem jogar na defesa. Tá entendendo? Eles querem jogar do meio para frente. Querem marcar gol. Entende? E os que jogam simplesmente, eles só marcam. Eles não conseguem se destacar muito. O sistema tático também mudou demais. Também. Quer dizer, A correria. Outra coisa, a correria capitão, que joga hoje futebol, hoje não a joga. 2002 era 3-5-2. Porque sei, tinha Edmilson, o Lúcio e o Roque Júnior. Né? Outra E coisa. depois tinha, daí de um lado, Cafu Cafu e Roberto Carlos, Não, que esse eram foi dois grande- tratores. grandes laterais. Por que nós não temos mais um Roberto Carlos, não temos um Cafu? Não vou nem voltar para Carlos Roberto Torres e outros. Aquele fechar, aquele outro Não estilo. tem o Marcelo, não tem o Jorginho. Tá muito difícil para surgir um lateral direito. Você consegue explicar, lateral Cláudio? esquerdo, Você é que bem tra- difícil. E na seleção também não estão Não, bravos. não tem. não Tamo tem bravo mais. aí, né? Não tem. Acabou, Não tem, acabou. né? Jogadores comuns. Exatamente. Cláudio, isso. hoje no Curitiba, está sendo preparado, por exemplo, um centroavante, que para mim o grande problema do Curitiba esse ano foi a ausência de um atacante. Você tem o Ronier, que eu acho que é um De garoto né, que é fora tem de alguns série. meninos, tem o Azaf, né, que está sendo trabalhado para isso. Tem um meia ponta de lança, que é o... Jean Gabriel, Estava com um que é problema no armador, joelho. né? Esse estava com problema de joelho, está voltando agora. Como é que é o nome dele? Bom, Bem, mas o- tem uma preparação, é isso que... Que tá mais no profissional e está descendo agora para jogar essa competição. Dessa De profissionais garotada, com a base. dessa garotada, o Jean Gabriel, você acha que é o mais promissor, tecnicamente? Ele teve um problema no joelho e está voltando agora. Ele é Exato. muito bom jogador. Meia esquerda, o que, né? que o Curitiba esse ano revelou? Goleiro, monstro, esse garoto vai Morisco, embora, Morisco. fenômeno. Né? Eu falo, vai embora, é a carreira dele. O Lucas Ronier, né? O Ronier, o João, lateral João esquerdo. Almeida. O Guilherme Guilherme Aquino. Aquino. Quer dizer, já Guilherme tem Aquino. O Jean Pedroso, que já está vendido lá Você para a acha Europa. que para o ano já, porque em janeiro já começa a loucura, o ano que vem vai ser Não, maluquete. o trabalho está espetacular. Claro que vai enfeitar o clube SAF, com outras coisas. Né? A SAF deu assim, uma condição de trabalho para a base que é espetacular, né? E a gente tem feito grandes trabalhos. A gente sofria um pouco lá para trás, né? Porque não tinha o poder aquisitivo que tinha o Atlético Paranaense, por exemplo, que o Atlético vê um jogador, vai lá e pum, compra. Né? E nós temos que ser valorizados porque nós estamos fazendo dentro do clube. Ainda não está conseguindo fazer isso? Eles estão sendo... Não, mas estão fazendo. Já tem olheiro para isso? Já tem, Ou é do só Brasil empresário inteiro. que avisa, né? Não. Me dá um tempo olheiro aí, pra vamos ele. ver a imagem da vitória que deu assim, a Porta da Esperança. Vamos lá, Romauro. Olha lá, hein?
Curitiba ganhou de 1-0, né? Você vê pela torcida dele, será que está caído o time lá já? Né? Eles estão lutando lá embaixo. Não tem ninguém. Eles estão lutando lá embaixo. Capitão, não tem ninguém. Porque no Rio de Janeiro é Botafogo, Fluminense e Flamengo, torcida. E um detalhe, hein? Um detalhe bem importante. E eles não vêm fazendo uma boa campanha, né? Como é que tem ali de gente? Não, são parentes dos jogadores. Tem mais torcida do Curitiba do que do Volta Redonda. Não, e um detalhe, né? E a gente fala, eu ouvi muita gente falando, pois é, ganhando Volta Redonda é obrigação. Não vamos esquecer que nessa Série B, capitão, o Volta Redonda ganhou 7 em casa, empatou 6 e só perdeu 3 jogos em casa. Foi que mais ganhou fora. E o Curitiba é a 4ª derrota do Volta Redonda. Volta Redonda não perdia em casa. Curitiba é o melhor visitante. Quantos ele ganhou? 7, 8 jogos o Curitiba? Acho que até mais. Mais. E o gol aconteceu Curitiba naquela teve bola. mais problema dentro de casa do que fora. Com certeza, com certeza. O Curitiba está nessa posição em função da bela campanha fora de casa. É o contrário do Volta Redonda, que fora de casa é o pior visitante. E o gol aconteceu, aquele balanço que ele está fazendo hoje, né? Fecha o biombo, então joga lá, e o rapaz chutou de fora da área, gol bonito, né? Quando faz um gol de fora da área, e deu a vitória, né? Só que o goleiro também colaborou, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Bracinho de vitrola. Eu estou muitos anos dentro do futebol, né? E passei por todos os lugares que vocês possam imaginar. Como treinador, como auxiliar técnico. Aliás, tem uma passagem em Manaus, né? No Amazonas, né? Fui treinador do Fast Club lá. Diz que tem viagem até de balsa, né? Ixi, o quê? Nadando. Meu Deus do céu. Você e um outro cidadão que está assistindo o Kleber aqui. Foi com ele, o Kleber falava assim, como é que tá aí? Estamos ganhando aqui, tá tudo bem. O duro aqui é Indiana Jones, para pegar canoa. Não, vou te contar. E aí com aquela enchente que deu lá dos rios que transbordaram e tal, só tinha o campo do SESI. Do SESI, que é na capital. É onde está jogando. E aí nós vamos mandar jogo, sabe aonde? Em Manaquiri. E não tinha estrada para ir para lá. Não tinha estrada para ir para lá. Tinha que ir de balsa. Tinha que ir de balsa. Aí saía do Rio Negro e pegava o outro rio lá, como é que chama? Solimões. Pegava o Solimões. E aqui Preto e o Solimões Barrento e não se misturavam. É coisa da natureza. É coisa da natureza, né? E a gente ia de barco a jato. Um dia antes do jogo. Faz parte do processo de conhecimento de tudo, né? Tem que passar e balsa novinha, né? Inclusive o estádio estava sendo construído para a Copa do Mundo. Entendeu? Até a hora que o presidente quis colocar um jogador. Não sei, vai falar logo com ele. Aí, né? Eu não sei, isso aí não sei. Não, tem diretor ainda que quer escalar o time? Eu conheci alguns, né? Mas não dava certo. Que hoje em dia não dava certo. Hoje é mais fácil o empresário tentar escalar do que propriamente olha aí, o empresário está passando aqui o jogo, né? 1-0, agora estamos tudo tranquilo, mas faltando 10 minutos já vira o jogo para cá, para lá, porque começa a dar nervoso. E é isso aí. Mas olha a festa, isso dá demonstração de um time vencedor. É isso que é bonito. Olha lá. Veja bem, eu com a experiência que eu tive de jogador, de treinador, de passar por vários lugares, por vários clubes, o Mozart conseguiu uma coisa que outros treinadores tiveram dificuldade de fazer. Aqui não vai crítica a quem quer que seja. Capitão, você chega lá no treinamento, você chega na academia, você chega no vestiário, e eu tenho, graças a Deus, e sou grato à SAF por todos lá, que me dão a liberdade de eu flutuar por onde eu desejar. E tem que ser assim, né? Entendeu? Você não vê nenhum jogador de nariz torto, jogando ou não jogando. E isso, o que é? É o treinador ter o grupo na mão. Você não vê ninguém. Agora, vem cá. Termina um treino, fica 8 lá, todo mundo junto, mais 10 ali, não tem panela, junto, não tem panela. Outro dia o Delator remarcou um gol, foi abraçar o Gustavo Coutinho. Do Cláudio aqui. Hoje até nós comentamos lá no programa da rádio, houve um quiprocó no vestiário do Curitiba, com o Josué e tal. O Josué, o que ele falou mesmo, Bion?
Ele falou, briga de jogo, eu vou xingar, eu sou chato mesmo e acabou, eu vou cobrar. Isso é nosso mas tempo. esse que é o problema. Isso é normal, isso acontecia Mas quantas vezes eu vi uma discussão de jogador dentro do vestiário? Terminou ali dentro do campo, real, né? termina o treino, eles demoram 40 minutos para ir tomar banho, para ir não sei o quê, porque eles ficam brincando dentro do campo, 10 ali, porque 15 lá. Porque não existe mais e no tal. futebol, porque hoje parece que tem jogador, Cláudio, que treina com o celular no bolso, né? Isso, porque nem termina o treinamento, já bate a selfie. Diferente, né? Se a gente for falar a estrutura que foi montada. Curitiba, pelo que me falaram, tá diferente, isso é muito bom. Eu queria falar do Moza. Ele foi, levou um time do interior para a Série A. Para a Série A. Esse, o Novo Horizontino. Mirassol. E hoje, quase com o mesmo elenco, o Mirassol é quarto colocado. Mirassol, perdão. 2 anos de trabalho do Moza. Mirassol, a cidade é pequena, a gente sabe. Ele largou a Série A, ele podia estar hoje lá na praça. Opa! Ele seria o dono, vamos pôr Augusto. Ninguém faz isso, é difícil. Interior de São Paulo, a gente sabe como é que é. Muito bem. Ele larga e vem para Curitiba na Série B. Falou alto o sentimento dele, do clube, é isso? Com certeza. Com certeza. Só pode ser isso, né? E quem é o técnico do Mirassol, Idal? Hoje é Rafael o Guanais. Trabalhava onde? Do Atlético. Operário. Mas ele pegou... Atlético e depois do Operário. Mas é bom dizer, Zé, foi pra lá. mas é bom dizer que essa base do Mirassol foi criada pelo Mozart. Era praticamente Porque depois que o Mozart saiu, a contratação de poucos jogadores. E nós estamos comentando isso. 2 anos de trabalho do Moza. Então eu vejo assim que... E veja bem, Cláudio, tem um fator muito importante. Ele não pegou um Curitiba de boa, um Curitiba numa situação ótima. Ele veio para a Série B e pegou um time esfacelado, humilhado, né? que chegou em 12º numa Série B do ano passado. Exatamente. Ele teve muito peito, ele aceitou um desafio que se você dissesse, esse cara não tá batendo tinha bem. gente querendo pegar ele estava na zona de conforto. Claro. Tem alguns aí, inclusive amigos nossos, dizem, não, o Mozart não é treinador para a primeira divisão. Não, ele é assim. Mas por que não é? Ele já trabalhou na primeira divisão? Não sabe. Não trabalhou, ninguém pode. Como é que vai julgar, né? Como é que vai julgar? Ele trabalhou no Cruzeiro, trabalhou no Guarani, fez um grande trabalho lá em Maceió. CSA. Agora, falar que ele não é treinador para a Série A? Há 6 meses atrás. É fora do contexto. Aliás, você já trabalhou? Se falasse que o Guanais há 6 meses atrás era técnico para a Série A, todo mundo ia dizer, não, imagina. E tem uma coisa que nós E o Guanais, Operário é jovem. todo mundo falou que foi um erro da direção do Operário ter liberado o Guanais por causa de 2, 3 derrotas Eduardo, consecutivas. Tem uma coisa também que Conforme o presidente Operário, houve outros problemas. A cobrança, né? Olha, A minha coisa, o último técnico também saiu por problemas de vestiário. Mas é isso que o Cláudio falou, que o Mozart tem. 50% hoje futebol é gestão de elenco. Ele teve apoio também da diretoria. Veja bem, ele tem um staff do futebol, com o William Thomas, que deu respaldo para ele, né? O pessoal que está por trás, a gente fala do campo, né? Você do sabe treinador, que, do preparador físico, preparador. Isso é uma coisa importante. Mas a estrutura que... Essa é uma coisa importante. Colocou atrás, porque ele perdeu alguns jogos e a torcida e a crônica já não sei o quê. É isso aí. A diretoria sabia o que contratou. E é por isso que técnico no Brasil acabou. Técnicos brasileiros acabou. Porque os traíras são os dirigentes. Eles perdem e jogam pepino na mão do técnico. Aí o técnico precisa trabalhar, vai 1 mês, 2 e vai embora. Aí você não tem mais técnico. E tem jogador também que faz corpo mole e daí a culpa fica no treinador. A tristeza hoje, a tristeza no futebol brasileiro é que nós estamos falando de técnico e de arbitragem. Só. Não se fala mais de jogadores. Não, e a justificativa do técnico é a arbitragem. Arbitragem. Exato. Não, só que ela tá ruim, mas Tá ruim. fica mais fácil ainda, né? Mas é muito fácil ficar jogando responsabilidade para o árbitro. É que nem aquela história, né? O time não faz gol, daí toma um gol no final, diz, poxa, azar, tomamos o gol no final. Mas por que não marcou antes?
Esse negócio de azar não Nós existe. já estamos virando para lá de Bagdá a pé, né? Primeiro eu quero registrar com alegria a presença desses dois companheiros, maravilhosos companheiros de tantos anos. Nós estamos falando coisa aqui de 50 anos. Exatamente. Para o pessoal do Brasil todo, mas quem são? Olha lá, vai buscar lá. Campeão aqui, ali, aqui tem 9, outro 7, tudo campeão. Campeões da bola. Numa época que. E mais caras, no campeão Hidalgo. Os caras perguntam. Capitão Hidalgo. E o dinheiro? E o dinheiro? Não tinha Não dinheiro. Não Não tinha dinheiro. E todo mundo jogava. Não tinha dinheiro para comprar nada no dia seguinte e ganhava os jogos dos grandes times aí. Era um momento. A gente fica pensando, Evangelino foi campeão de tudo aqui, sem dinheiro. Tem que enaltecer E mesmo. salário atrasando 3 Tinha meses. nota que era promissória normal. daquele tempo, Nota né, Hidalgo? promissória tem Não, lá. não, Promissória, tem o cheque, né? Tem gente que tem nota Bom promissória para. até hoje. Bom para. Tem o Aí bom vai para. descontar. Aquele tempo, Derby. Ele Nota tem, promissória daquele tempo. e dá título. Ó, Desconta lá no céu quando chega. Irmão, que bacana Esse é te o Hermes ver. que eu Bem de conheço. saúde, graças a Deus. Que Graças bom que a você Deus. veio aí e que bom que você retornou para Curitiba. É, Que essa cidade É É fantástico. pra mas ficar. ele tem um padrinho aqui em Curitiba que eu vou te que é contar. Cláudio Marques. Quem é? Aracheski. Não sei, o Aracheski. Ele tem o time O dele. Reginaldo gosta muito do Hermes. Esses dias eu encontrei o Reginaldo, que é meu amigo de muitos e muitos anos, né? Meu amigo da Lapa. O Reginaldo gosta muito do Hermes, gosta muito de você. O Reginaldo é uma figura é- diferente, Querida, né? Um querida, homem diferente. querida. Eu não- Tem eu o- sou- tem o museu sou dele suspeito lá a na falar do Lapa. Reginaldo, que É um meu cara amigo, que né? soma. É um cara que soma. Toma. É só isso. Claudinho, Vamos trazê-lo uma hora aqui para participar. que bom que vocês Mas vieram olha, aqui. Que bom que vocês vieram. Muito legal. Até com para muito dizer prazer. um pouco mais para a galera esse momento do Curitiba. Agora, uma perguntinha rápida. Eu começo com o Eduardo. E o Atlético daqui um pouquinho? O Atlético vence o Amazonas. Agora eu quero ver o Atlético vencer o Goiás Na sequência? no sábado. Logo agora o Porque Goiás foi aqui, ser. porque aqui eu acho Tem que- que se não, aí mas- se não passar pelo Amazonas, Não passou aí pelo Havaí, né? fecha a Isso porta, foi, esse sim. foi um problema. Mas Fala fecha você, a porta Mion. e um Não, abraço pro eu Gaiteiro. só quero Obrigado, complementar. Eduardo. Se não ganhar do Amazonas, já começa a fazer planejamento para a Série B de 2026. Tchau. Aqui é a nossa vida. Falando para valorizar tudo, aqui não se critica nada agora. Quando a coisa vem é uma paulada que não é fácil. Aí a gente não deixa por menos. É verdade. Nós Capitão. precisamos. Pois não. Só nesse encerramento eu queria primeiro agradecer. Hoje eu tive um dia tribulado pela manhã, fui para Antonina. Perdeu E- um primo. E lá, Foi um excelente jogador. para quem não conheceu, o Celso foi atleta do América de Joinville, do Peri de Mafra, de onde veio o Leocádio. Jogaram, acho que um no começo, outro no fim, mas chegaram a jogar juntos. Jogou da Portuguesa, chegou a jogar no Vasco porque ele era amigo do Orlando, guarda-zagueiro. Orlando acabou. Peçanha. Peçanha. E muita Jogou no gente. Água Verde E também, no né? Água Verde, aqui no Água Verde. Eu nunca me esqueço que meu pai, nós viemos uma vez de trem para assistir um jogo do Água Verde. Era um falso ponteiro esquerdo. E, Opa! e aqui o jogo era um era no, Aladinho, era o um jogo era no Aladinho. Dorival Brito, É um capitão. sistema de jogo. O jogo era do Dorival de Brito. Dorival Brito, né? Dorival de Brito. Senão o Edemar me corrige. Dorival Brito E Silva. E 5 minutos de jogo ele foi expulso. Foi Ele era expulso. temperamento. Só isso. É. Só Então, isso. mas hoje lá em Antonina, muita Era muito gente me amigo meu. procurou É. que Mas está era acompanhando o nosso Nosso podcast programa. Tá e bom acompanha demais. a gente também nas transmissões Tá bom. do Atlético Eu Paranaense. acho que é um programa. Nós tivemos no Mesa Redonda há muitos anos. Foi o maior programa de esportes. Era das 10 à meia-noite, do domingo. Fervia. Audiência né? fantástica. Depois de todos os anos passou. E hoje, agora, E digital. nós estamos viu, fazendo Claudinho? fumaça. Hoje é aqui, você fala para o mundo. Hoje é digital que vai para o mundo. Claudinho, muito obrigado. Dá um Prazer. abraço a todos lá. Com O certeza. pessoal da SAF. Com Fala certeza. com esse Lucas de Paulo. Fica à vontade aqui. Nós queremos saber das coisas. Aqui é para saber. Você vê que o Paraná, o Zé chegou aqui um dia e falou: Paraná,
vai ter a SAF. E vai, não é, Zé? Vai, tudo Ó, combinado, vai ter a SAF. tudo pronto já. 480 A SAF já- milhões, Isso. é isso aí. A SAF já encaminhada. E eu quero aqui parabenizar, Saulo, Tigre, aquele abraço. Eltinho, a minha saudação. E teve mais um que... A do Wilson foi? Tcheco. O Tcheco. Tcheco. Os três Tcheco. organizaram uma reunião na quinta-feira, lotou o Dorival Brito. Que bom saber. Lotou o Dorival Brito para embalar a SAF. Que bacana. Quem liderou esse movimento foram esses jogadores que se tem. Vamos trazê-los, O né? Tcheco, hein? o Tigre e o Vamos, Saulo. vamos trazer o Tigre aqui, são pessoas que O só Tcheco somaram era até aqui. para ter vindo esses dias aqui, nós tentamos conversar com ele, daí ele me passou mensagem para o Biro, pedindo desculpas que ele não pôde nos atender porque estava numa consulta médica. Mas logo o Tcheco Convida, virá aqui. tá liberado. O Saulo mora aqui pertinho, no Jardim das Américas, nós vamos Tá convidá-lo, liberado, sim. tá? Claudinho, obrigado, hein? Bom trabalho, um abraço a todos. E sexta-feira não vou nem chamar o público. Precisa pedir para a Não, torcida? não precisa. Não, Sexta-feira vai lotar. Olha, não tem mais lugar. É que nem a confraria, hein? Hoje já deve Hein? ter metade do estado A tomado nossa já. confraria. A torcida do Curitiba é fantástica. Viu? A nossa Compra confraria, o Cláudio. ingresso antecipado, né? Cláudio, a nossa confraria que nós iniciamos em 2011 não tinha lugar para mais ninguém. Era Que legal. No Madaloso, 200, quase 300 O pessoas. pessoal do O Madaloso Hermes ficou estava lá. maluco, né? Começou a Não, ter foi que um colocar a mesa espetáculo. da hora, foi uma confusão. Obrigado, acho que obrigado a todos. tem muita coisa aí na frente, né? Agradecimento Se Deus ao quiser. Cláudio, que é pioneiro da nossa confraria. É verdade. Beleza? Um abraço, capitão. Obrigado a todos. Até a outra. Muito obrigado, e capitão. tchau. Um abraço a todos. Muito obrigado. E até a próxima, hein? Mestre Esporte Clube chegou